Continuamos então o estudo da lição na pergunta de número 3. O que é dito em relação à proclamação das mensagens dos três anjos? Os grandes sinais demarcadores da verdade mostram-nos a direção na história profética. Devem ser cuidadosamente observados, para que não sejam derribados ou substituídos por teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Continuando, o texto diz assim: a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo foi colocado pela palavra da inspiração. Nenhuma cavilha, nenhum alfinete deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação das mensagens do que teria de substituir o Antigo pelo Novo Testamento. Vemos então aqui que o texto é autoexplicativo, mostrando então que nada deve ser mexido. Isso então vai se continuar até o fim da história, fechamento da porta da graça. Continuamos estudando a pergunta de número 4. Os três anjos de Apocalipse 14 representam. Os três anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Então vemos que os três anjos aqui, ele não está tirando a força de que existe alguém na direção da obra, mas está dizendo que a representação então na terra, esse voar do anjo, é o povo então pregando na terra. Segunda parte desta pergunta diz: estão relacionadas as mensagens dos anjos? Sabemos, o próprio texto responde, diz: estão todas relacionadas. Nós sabemos que quando vem o primeiro anjo, depois outro anjo se une ao primeiro, que é o segundo, e também o terceiro se une ao primeiro, segundo e terceiro. Por isso estão relacionadas entre si. Terceira pergunta desta quarta. O que Satanás procura fazer continuamente? O texto diz: as evidências da verdade eterna e inabalável dessas importantes mensagens, tão significativas para a Igreja, que lhe custaram violenta oposição do mundo religioso, não estão extintas. Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente a importância, tempo e lugar. Não obstante, permanece e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. Então vemos aqui que Satanás, o que ele quer fazer? Então, lançar sombra, porque muitas denominações, ela quer dizer que o primeiro anjo começou em determinado tempo, aonde isso então não é correto. O primeiro anjo, como sabemos então, ele inicia em 1798. E muitas denominações então falam que era em 33. Por isso então está dizendo aqui que não pode mudar a importância, o tempo e o lugar.